Já percebeu que tá todo mundo fazendo a mesma coisa? Que tá todo mundo meio cinza, preto e branco? Que tal sair da curva? Que tal usar? Não, o trabalho devolve pra quem trabalha. O trabalho não devolve pra quem não trabalha. Não, Faz a porra acontecer, mano. Olá! Sejam bem-vindos e bem-vindas à primeira edição do No Café, essa grande parceria com o YouTube. A cada semana teremos convidado, tema e cenários diferentes. Os temas sempre serão de interesse público e que são pouco discutidos pela grande mídia. Em breve teremos lives para você interagir com a gente ao vivo. Já aproveita aí, se inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Quero aqui fazer uma menção honrosa a 3 pessoas. Kelly de Lima Prado, que é uma inspiração profissional para mim. Everaldo de Oliveira Cruz, que é o nosso cinegrafista e tem apoiado muito com esse importante projeto. E Mr. James, nosso primeiro convidado, que tomou um café e bateu um papo com a gente sobre tricologia. Fiquem agora com a primeira edição com o tema Tricologia. Um bom café para você! Está no ar a primeira edição do No Café, que nessa primeira edição tem o imenso prazer de receber James para falar sobre tricologia. Tudo bem, James? Olá, boa noite Fábio, boa noite você que está ouvindo. É um imenso prazer em você ter aceitado esse convite aqui para essa primeira edição. James, antes a gente quer conhecer um pouquinho mais de você. Quem que é o James nesse mundão? Olha aí, quem é o James então, né? Vamos lá, o James é um barbeiro, né? Pai de família, fascinado por cabelo, por tricologia capilar, né? Gosta muito de um café. Então, assim, esse é o barbeiro cotidiano, né? O James do cotidiano, né? Então, hoje eu me especializo muito em tricologia capilar. Como eu falei, é uma ciência que é uma ciência relativamente nova, que tem trazido aí um benefício muito grande para a autoestima das pessoas, né? Seja mulher, seja homem. Perfeito. James, vamos falar agora então sobre a tricologia. Muitas pessoas sequer sabem, né, o que é tricologia. Muitas pessoas pesquisam no Google quando a gente fala de tricologia. Conta pra gente o que é tricologia estuda, qual que é a importância dela, qual que é o impacto desse estudo. Conta aí pra gente. Vamos lá então, Fabião. A tricologia, né, como outra hora a gente estava brincando ali, né, não é o estudo do tricô, né, que a vovozinha fazia antigamente, né, nossa roupinha de tricô, não é. Então, trico, né, a original da palavra trico é pelo, cabelo, logia, estudo. Então, seria o estudo do cabelo. Então, ela é uma ciência, como eu disse, relativamente nova, ela deve ter aí uns 30, 40 anos de estudo mais aprofundado. E agora, com toda a tecnologia farmacêutica, farmacológica, científica, com todo esse avanço científico que tem acontecido, eles têm dado uma atenção um pouco mais especial para essa área, justamente porque se trata de uma área em que afeta muitas pessoas, né? Seja homem, seja mulher. Então, assim, a falta de cabelo, a queda capilar, as doenças relacionadas, né, a perda capilar. Então, assim, é algo que tem afetado muitas pessoas por aí. Então, esse estudo da tricologia, ela vem de encontro a esse mar, né, de aprendizado em que a ciência hoje está podendo explorar. Então, ela tem, como é que eu posso explicar melhor, Fábio? Ela tem uma gama de estudos para poder promover esse bem-estar, né? Então tem muitas pessoas que têm alopecias, vários tipos de alopecias, vários tipos de problemas, né, na pele, então assim, problemas cutâneos. Então assim, a tricologia ela vem justamente para estudar,
A tricologia, basicamente, ela estuda as 3 primeiras camadas da pele, né? A derme, a epiderme e a hipoderme, que a gente chama de sistema tegumentar. Então, esse sistema tegumentar, que é algo que o tricologista estuda de uma maneira mais aprofundada, para poder trazer benefícios dentro desse estudo para tratamentos, né? Tratamentos com o cabelo, tratamentos com a pele, né? Benefícios que tornam a pessoa mais saudável, né? Tem salvação hoje para calvície, que é um problema que muitos brasileiros enfrentam hoje, né? A gente sabe que tem muita gente que até sofre transtorno psicológico por causa disso, né? Isso é verdade. Tem salvação para isso? Tem, Fábio. É assim, eu não seria leviano em afirmar que para todo caso existe, né, essa salvação. Mas eu diria o seguinte, para cada caso existe um estudo adequado. Então, assim, a tricologia, ela vem de encontro a isso através do estudo que ela faz de caso a caso. Como eu citei há pouco, a tricologia, ela consegue estudar vários tipos de alopecias, né, que são quedas capilares, ou seja, perda de cabelo. Então, assim, é necessário que o tricologista saiba detectar qual tipo de alopecia que é. Se é uma alopecia androgenética, se é uma alopecia cicatricial, não cicatricial, né? Então, como eu disse, são vários tipos que vão determinar cada tratamento, né? Mas, a grosso modo, eu diria que muitas delas têm sim o resultado positivo. Como, James, fazer hoje um diagnóstico precoce de problemas no couro cabeludo? É isso aí. Então, o primeiro passo, Fábio, para quem está sofrendo ou acometido por perda capilar, o primeiro passo é detectar essa perda, né? Então, e quanto mais precoce, né, essa detecção, melhor será o diagnóstico e melhor serão os resultados aplicados em cima desse caso. Então eu diria o seguinte, o tricologista ele vai criar uma espinha dorsal em cima do tratamento de cada pessoa. Então ela vai fazer uma ficha, vai preencher uma ficha de anamnese. Com essa ficha de anamnese ela vai pegar tudo aquilo que a pessoa reclama, né? Então o tricologista ele precisa entender o quadro que essa pessoa está passando. O quadro emocional, o quadro alimentar, se a pessoa tem algum distúrbio ou não. Então, assim, ele vai montando através dessa ficha de anamnese todo esse quadro para poder entender o problema e a reclamação da pessoa. Em sequência, é utilizado um aparelho chamado... tem vários tipos, né? Mas, assim, o tratamento, ele depois do segundo passo, ele é passado para uma análise mais profunda. Através de um videodermatoscópio, que é como se fosse um aparelho onde ele aumenta em 200, 400, 600, 800 vezes o tamanho do fio de cabelo. Com isso, o tricologista ele consegue alcançar visualmente algo que a olho nu a gente não consegue enxergar. Então ele consegue detectar alopecias, afinamentos de fio, ele consegue detectar os orifícios pilosos, ver se eles são cicatriciais, não cicatriciais, e dessa maneira fazer montar essa espinha dorsal em cima de cada caso de uma maneira mais técnica e mais precisa, para que cada análise dessa seja feita para que entregue um resultado mais positivo através de um tratamento mais assertivo. James, baixa imunidade, ela tem algum impacto direto com doenças assim, no couro cabeludo? Sim, tem muita na verdade, sabe? Então, assim, existem muitas doenças autoimunes, né? Uma delas, eu vou citar aqui, é a alopecia areata, né? Que tem muitos homens que sofrem com isso, que são aquelas manchas que perdem pelo, né? Então, seja na barba, onde começa a ficar aquele buraco de pelo e aparecer só a pele, no cabelo. Então, isso daí é uma doença autoimune, né? Então, o teu próprio organismo combatendo o pelo, né? Então, ele entende, o teu organismo ele entende que o pelo não faz parte daquele contexto e começa a afligir. Então isso daí é a imunidade baixa. A imunidade é baixa, né? E uma das doenças dessa imunidade baixa pode ser a alopecia areata. James, para aquele
para aquela pessoa, né, aquele profissional que deseja ingressar no ramo da tricologia, o que você diria para ele? Qual conselho você daria? Primeiro passo que eu diria assim, é um ramo de atividade maravilhoso para quem quer começar. Né? Então, assim, o primeiro passo é gostar muito de ciência, né, para poder entender o processo todo. Segundo passo é para que, se você quer se tornar um tricologista verdadeiro, então você tem que ter um curso de graduação na área da saúde, seja biomédico, médico, enfim, uma graduação dentro da área da saúde, para que você possa fazer uma pós-graduação e ser reconhecido como um tricologista capilar, ou um tricologista em geral. Então, assim, é necessário que você tenha esse curso de capacitação para que você possa atuar. Por outro lado, a tricologia, como eu falei, ela é uma ciência muito aberta ainda, onde existem muitas pessoas que não têm esse curso de capacitação ou de graduação, mas existem cursos livres que são aplicados para que o profissional de barbearia, o profissional de salão, né, cabeleireiro, cabeleireira, barbeiro, barbeira, até mesmo esteticistas, consigam atuar dentro da tricologia sem ter essa graduação. Por outro lado, ele vai ter um curso ou alguns cursos de capacitação, limitando esse profissional a atuar dentro de alguns procedimentos na área tricológica. James, você também trabalha com barbearia, né? Barbeiro, né? Qual que foi assim, a situação mais inusitada ao longo da sua carreira profissional, assim, com um cliente, assim, que você pode assim, descrever aqui pra gente? Olha, Fábio, eu diria assim que são várias situações inusitadas, né? Uma delas, o que eu digo assim, é a questão, como barbeiro, antes de me tornar tricologista, o fato inusitado e que me despertou essa vontade em buscar a tricologia capilar é o fato de aqui no nosso meio, né, de barbearia, dentro dos salões, o barbeiro ser conhecido ou reconhecido pelo seu cliente como um profissional dentro da área capilar. Então, assim, o fato inusitado, eu diria que é de um cliente sentado na cadeira dizer assim: James, meu cabelo está caindo, o que pode estar acontecendo? E sem conhecimento técnico, sem conhecimento científico, existia uma porta, e ainda existem em algumas barbearias, uma porta de entrada para um produto que é muito conhecido para crescimento capilar, né? Eu vou até citar o nome, é minoxidil. Então existem a maneira correta de você utilizar esse medicamento. Por outro lado, a maneira permissiva que a Anvisa permite usar. Mas o barbeiro, ele atravessa a fronteira, ele vai lá na cidade do lado, traz um carregamento com uma caixa cheia desses produtos e coloca na sua barbearia para vender, visando somente o lucro na venda do produto. Mas ele acaba não entendendo que aquele produto é um medicamento e que precisa ter certos cuidados, a qual a Anvisa imputa cada cuidado para que você possa manipular, para que você possa prescrever ou indicar um tratamento através daquele produto. Então a maneira inusitada é essa do barbeiro ou barbeira ser reconhecido pelo seu cliente como um profissional na área capilar. E muitas vezes, como eu falei, Fábio, indicar um tratamento sem conhecimento técnico. Então, muitas vezes, promovendo até mesmo uma situação mais delicada para o cliente do que a própria perda capilar. Então, ele pode acelerar o processo da perda capilar, ele pode criar uma reação alérgica, indicando um produto que não é adequado. Então, assim, existe um parâmetro muito grande para que a gente possa não cometer esses erros, né? Então, eu digo assim, o que me levou, a maneira inusitada que me levou à tricologia foi essa, de que o barbeiro ele não é um profissional adequado para poder indicar um tratamento à base de certos medicamentos. Por outro lado, ele é um profissional totalmente capacitado através de cursos de capacitação a poder promover tratamentos que sejam tratamentos em cima daquele escopo do que a pessoa está passando, né? Porém de uma maneira limitada, com conhecimento mais técnico. James, é correto falar que existe alergias para o couro capilar? Como tratar isso? Sim, existem vários tipos de alergia, né? Então, assim, o que acontece?
Existem muitos tipos de produto no mercado hoje, né? Linhas cosméticas que acabam não tendo uma certa responsabilidade, né? E que colocam tensoativos mais gritantes dentro da sua linha de cosmético. E isso daí pode causar, né, dependendo do pH do produto, dependendo da formulação do produto, ela pode causar uma reação alérgica, né? Então eu digo assim, Fábio, que o corpo humano é uma máquina perfeita, né? O corpo humano ele é uma máquina que realmente é muito perfeito. Por outro lado, Fábio, ele só age através de ação. Então tudo aquilo que vai contra o nosso corpo, uma reação alérgica, ela é o quê? Ela é uma reação, é uma reatividade que o nosso corpo está tendo a algo que está sendo proposto a ele, né? Então assim, é muito interessante a gente entender que existem muitos produtos que podem causar reação alérgica e que o barbeiro, o profissional que trabalha dentro da área, ele tem que ter essa atenção um pouco mais voltada para isso, né? Para que possa também trazer esse conforto para o cliente. Perfeito. James, nós estamos entrando, né, aí na semana do Dia das Mães. Se você fosse mandar um recado para todas as mamães, qual seria esse recado, essa mensagem? Olha, primeiramente que a gente tem um ditado que a gente sempre ouve, né, Fábio, que ser mãe é padecer no paraíso, né? Então, assim, é uma maneira inusitada, né, de dizer que ser mãe não é fácil, né? E eu quero, assim, primeiramente, desejar o meu feliz Dia das Mães a todas as mães, né? Aquele abraço carinhoso do Mr. James para todas as mães. Lembrando que todas as mães nesse dia tão especial devem ser lembradas, né? Então que elas se sintam abraçadas, que elas se sintam reconhecidas por mim, profissional Mr. James, né? Então o meu recado seria: mãe, sinta-se abraçada, sinta-se feliz pelo seu dia, parabéns pelo seu dia, né? E que muitos dias maravilhosos como esse, né, tenham por vir. Com certeza as mamães ao ouvir isso ficaram com o coração mais quentinho. Ah, sem dúvida. James, agora se você fosse mandar uma mensagem para toda a sociedade, se tivesse a oportunidade de pegar um microfone assim e entrar em rede nacional, para dar uma mensagem assim para toda a população, assim, usar um minuto para poder deixar essa mensagem, que mensagem que você daria para toda a população? Eu diria assim, ó, filtre a sua vida. A vida ela é uma só, né? E tem que ser vivida todos os dias. Então faça aquilo que você ama, né? Porque, como eu já disse antes, quem faz o que ama não trabalha um dia sequer na vida. Perfeito. James, agora deixa eu fazer aqui, a gente vai fazer uma dinâmica agora. Pensa o seguinte, você tem que convidar uma pessoa em todo esse mundo, todo esse planeta, uma pessoa apenas, para tomar um café com você. Você vai tomar um café com essa pessoa. Que pessoa que seria essa que você escolheria? O porquê dessa pessoa e que mensagem você deixaria para essa pessoa? Fábio, eu acho que assim, é uma pergunta bem, né, bem delicada, eu diria assim, né? Porque quando a gente fala de uma pessoa, a gente acaba excluindo as outras, né? Mas eu diria assim, eu acredito que eu convidaria para tomar um café Jesus. Sentaria do meu lado e tomaria esse café com ele. Teria 1,5 milhão de perguntas para fazer, né? E acredito que, né, com a sua sabedoria, ele teria todas as suas respostas mais adequadas para me dar. Então eu acho que a pessoa mais adequada seria essa, né? As perguntas, como eu falei, seriam, né, inúmeras. Então eu não teria uma pergunta específica, mas eu acredito que seria a pessoa mais ideal para tomar um café. Maravilha. James, quero te agradecer pela participação nessa primeira edição do No Café e agradecer a todos vocês aí que acompanharam essa primeira edição. Até mais, até o próximo No Café.